Kaique e Bruno recebendo proposta do Como, da Itália, e o Cruzeiro rejeita mais uma vez a saída do lateral esquerdo. Vamos lá, novo projeto aqui pelo YouTube. Espero que vocês se inscrevam aqui, gostem do trabalho. E lembrando que a gente já tem uma comunidade de mais de 14 mil seguidores lá no Instagram. Então quem puder ajudar nesse novo projeto, tamo junto. Vamos lá, o Cruzeiro acaba de rejeitar mais uma proposta do Como, da Itália, que já tinha feito uma proposta anteriormente, e nesse momento entende que não é vantajosa o suficiente para se desfazer do jogador. O Como, que tem como treinador atualmente o Cesc Fábregas, ex-jogador, inclusive famosíssimo, mas nesse momento o Cruzeiro entende que ainda não está pronto para se desfazer do Kaique pela proposta do Como. Eu não vi falando de valores ainda, mas acredito que o Cruzeiro esteja esperando algo entre 15 e 20 milhões de euros para deixar o Kaique sair, né? O Kaique é um jogador muito jovem ainda, 22 anos, lateral esquerdo que veio da base do Cruzeiro e que sempre despertou o interesse da Europa, por ser esse lateral mais defensivo lá na Europa, né? Eles não gostam de laterais tão ofensivos como a gente gosta aqui no Brasil, porque eles entendem que o lateral ele está na linha de defesa junto com a zaga. Então eles têm que ter mais essa característica de defesa do que a de ataque, como por exemplo um lateral como o William, que é muito mais ofensivo do que defensivo. O Kaique sempre despertou esses interesses europeus, como eu já falei, né? Teve inclusive interesse de Porto há alguns anos atrás, o Cruzeiro renovou com o Kaique até 2027 por isso. Teve também o interesse da MLS, mas até o momento o Cruzeiro não se desfez e não deixou o Kaique ir embora. É uma grande promessa e eu tenho certeza que se o Kaique ficar, ele não é que ele pode, ele vai ser o melhor lateral do Brasil daqui a um tempo. A gente tem hoje o Luciano Juba e o Reinaldo, mas que são jogadores que, por exemplo, o Luciano Juba já está no seu auge. E o Reinaldo fez no ano passado a melhor temporada da vida. Mas o Reinaldo já tem uma idade mais avançada. O Juba já está nesse auge dele. Então o que ele tende é a talvez cair mais o nível. E o Kaique não. O Kaique tem 22 anos. O jogador deve chegar ao seu auge ali pelos 25, 26. Então o Kaique ainda tem muito para evoluir ainda desse time do Cruzeiro. Inclusive ele já esteve entre os pré-convocados com o Ancelotti e está sempre no radar da seleção brasileira. Eu não sei se ele vai chegar a ser convocado em algum momento antes da Copa. Copa provavelmente não, mas antes da Copa talvez ainda haja uma chance. E é isso, cara. O Kaique é um jogador de extremo potencial. O Cruzeiro não pode se desfazer dele com muita facilidade. Lateral esquerdo não é uma posição do campo em que a gente vai render assim 70 milhões de euros com o Kaique. Lateral esquerdo, em que inclusive é uma posição hoje muito difícil de se achar no mercado. Mas eu não diria que é uma posição que é tão difícil quanto valorizada, sabe? Acho que o Cruzeiro vai esperar realmente uma proposta nesses trâmites entre uns 15 a 25 milhões de euros para vender o Kaique. E se isso não chegar do Como, vai acabar chegando de outro time da Itália, da Espanha, da Inglaterra, que é onde os caras têm mais dinheiro. E nesse momento, a Europa passa pela sua janela de meio de ano, né? De meio de temporada, aliás. Porque a temporada deles começa no meio do ano e acaba no meio do outro. Então, lá pro meio do ano é quando a temporada acaba na Europa e eles estão mais dispostos a investir em jogadores. Talvez o Cruzeiro possa lucrar mais ainda com o Kaique no meio do ano do que agora. Talvez nem daqui a alguns anos, mas no meio do ano o Cruzeiro já consiga render mais dinheiro dessa venda do Kaique. E talvez não para um Como, mas talvez para um outro time grande, sabe? Então, acho que outros times vão chegar a se interessar pelo Kaique, assim como já se interessaram em outros momentos. Então, tem que esperar. O Cruzeiro tem que esperar realmente. Se não vier uma proposta muito boa do Como, vai vir de outro time em algum momento. Pô, é isso. Então, se você gostou do vídeo, tamo junto. Se inscreve aí para poder ajudar esse novo projeto. E falou.